Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Eu me comprometi a contar os passos de quantos passos a gente tem que dar para chegar na praia, mas eu esqueci. Eu acabei não conseguindo uma vaga na praia, a vaga do carro, e botei aqui na garagem do prédio. Na semana que vem eu vou contar, porque a gente fica muito pertinho. Eu imagino que uns 200 passos no máximo da Princesinha do Mar. Hoje é dia 6 de abril de 2024 e nós estamos então iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, que é uma iniciativa da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista. Eu vou fazer uma referência a um evento que houve na semana passada, que foi o Dia Mundial de Enfrentamento da Tuberculose. A tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo, perdeu essa liderança durante um período por causa da Covid, mas a Covid sob controle, a tuberculose já volta a ocupar essa liderança. É uma doença descoberta no século XIX por um alemão chamado Robert Koch, que descobriu que se tratava de uma bactéria, o agente etiológico da doença. A doença matou mais de metade da população da Europa, do século XIX para trás, e muita gente achava que aquilo era uma doença de uma emanação de pântanos. Não se tinha noção do que gerava a tuberculose, até que esse alemão reuniu a Academia Alemã de Ciências e comunicou essa descoberta fantástica, esse comunicado foi justamente no dia 24 de março. Então, há muitas décadas, essa data representa esse dia de enfrentamento da doença, que apesar desse tempo todo de descoberta, 1882, finalzinho do século XIX, ainda é uma doença de grande impacto sanitário. No ano passado matou mais de 10.600.000 pessoas, e dessas, em torno de 1.300.000 pessoas vieram a falecer, sendo que 170.000 mais ou menos viviam com o vírus do HIV. Então o Brasil agora se inseriu num movimento importante, um movimento sanitário que visa a eliminação da tuberculose, que a gente não está falando aqui de não haver mais tuberculose no planeta, mas é um movimento da Organização Mundial de Saúde que visa a reduzir bastante o número de infectados e o número de casos de doença, e isso aí a OMS tem um projeto ambicioso de alcançar esse objetivo até 2035, mas o Ministério da Saúde brasileiro tem uma meta ainda mais ambiciosa, que é alcançar esses números até 2030. Inicialmente a gente teve uma certa dificuldade de aceitar essa possibilidade, mas o que interessa não é a nossa opinião, né? A nossa ONG, por exemplo, já está caindo de cabeça para tentar contribuir da forma que for possível para que o Brasil atinja essa meta. Nós tivemos no ano passado quase que um recorde de casos, em torno de 80.000 casos, a OMS fala que tem 87.000 casos descobertos, sendo que estima-se que existe um percentual grande de casos que não foram descobertos. Então a OMS acredita que sejam 105.000 pacientes com tuberculose, e então alguns milhares não foram detectados pelo sistema. A gente também tem uma mortalidade grande por tuberculose, foram mais de 5.000 casos, pelo menos em 2022, os números já estão fechados, mas há muitos anos que a gente não atingia esse quantitativo. Então o problema é um problema grave ainda no Brasil e no mundo, e quem puder contribuir, que o faça, sobretudo quem estiver doente, que se trate corretamente,
que tem acesso às unidades de saúde para fazer o diagnóstico precoce, e os familiares e amigos dos pacientes que estejam se tratando contribuam para que ele complete esse tratamento e para que ele realize o tratamento de forma regular. São 180 doses, 180 dias, 6 meses, e o ideal é que a gente não tome essas medicações de forma irregulares. Tem muita gente que, quando chega com 2 meses da doença, não quer mais se tratar porque acha que já está bom. E como é uma doença com muito estigma, muitos acham que parando de tratar é como se tivesse se livrado da doença, e aí acabam gerando os casos que a gente não gosta que aconteçam, são os casos de resistência. As pessoas abandonam o tratamento ou tratam de forma irregular, e aí desenvolve, a bactéria sofre uma mutação e fica resistente aos remédios. Os tratamentos, então, passam de 6 meses, às vezes para 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e gera um sofrimento desnecessário, além da eventual possibilidade de uma fatalidade. Mas, mudando então de assunto, indo para o objetivo do programa de hoje, hoje é véspera de uma data absolutamente sensacional, uma data histórica, uma data que faz parte do calendário cultural, social, do calendário esportivo do Brasil e do mundo, e essa data é 7 de abril de 2024, exatamente amanhã, mas se referindo a algo que ocorreu há 100 anos atrás, no dia 7 de abril de 1924, quando o Clube de Regatas Vasco da Gama, numa atitude inédita no planeta, se recusou a continuar participando do campeonato de futebol da nossa cidade, e pela alegação da Associação Metropolitana de Atléticos daquela época, que o Vasco tinha jogadores pobres, negros e trabalhadores, e que por isso o clube não teria direito a participar do campeonato. E a resposta que o presidente do Vasco, José Augusto Prestes, deu em 1924 foi sob forma de uma carta, e essa carta recebeu então essa denominação que marca efetivamente o seu papel, que é a resposta histórica. Então, para a gente conversar sobre essa grande manifestação de inclusão, de percepção do que é a humanidade, do que significa os valores, a gente trouxe aqui um ex-vice-presidente do clube, já ocupou várias vice-presidências, que é José Pinto Monteiro. Eu o conheci como vice-presidente de responsabilidade social do Vasco. Eu busquei a ajuda dele para um evento que a gente queria fazer justamente sobre a tuberculose. Eu falei da data 24 de março, mas existe uma outra data aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o 6 de agosto, que é o Dia Estadual de Enfrentamento da Tuberculose, que é a data que foi criado um fórum, que é o fórum, na época, Fórum de ONGs da Tuberculose, e foi criada então essa data, e eu queria que eu sou vascaíno, e queria que o Vasco participasse desse evento e a gente criasse uma grande faixa e mostrasse para a torcida, e foi justamente, eu fui parar no escritório, né, do nosso convidado, Zé Pinto Monteiro, e a partir daí, né, Zé, já tenho uma amizade de não sei quantos anos, já mais de década. E, além do Zé Pinto Monteiro, eu também convidei para o programa de hoje uma educadora, uma professora, Ana Luísa Macedo Soares, que é nada mais, nada menos do que a trineta deste presidente José Augusto Prestes, o responsável, pelo menos o responsável final, pela tal resposta histórica. Nós fizemos um programa sobre a responsabilidade social do Vasco e que incluiu a participação por telefone
do pai da convidada aqui, o pai da Ana Luísa, que é o José Luiz Prestes, também Macedo Soares, que nos contou a história do bisavô dele, né, do José Augusto Prestes. É uma história deliciosa, uma história que a maior parte das coisas que ele nos contou eu desconhecia, e eu imagino que muitos dos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir hoje, ainda mais lá na frente, esse programa vai ficar gravado, vai ficar no nosso canal no YouTube, depois a gente passa o endereço, mas ele fez umas revelações aqui muito interessantes, algo que eu pedi o Geraldo Rodrigues aqui, o nosso operador, para a gente resgatar. Então eu vou pedir aos convidados que se apresentem, depois a gente volta para a fala do Zé Luiz Prestes, do seu pai, Ana Luísa, e aí depois a gente retoma o programa, certo? Primeiro, as damas. Ana Luísa, fala um pouquinho de você. Boa tarde a todos. Sou Ana Luísa Macedo Soares. Estou aqui hoje, sou professora, tenho 32 anos, trabalho com educação infantil, amo trabalhar com educação infantil. Sou batuqueira também, toco na mangueira, ritmista. Diz um instrumento qual é. Eu toco xequerê, na bateria da mangueira. Quando eu editar o programa, eu vou tirar uma foto de você, ou então pegar um vídeo seu e vou botar, porque muita gente certamente não sabe que é um xequerê. Não conhece. De fato, assim, é um instrumento que tinha na década de 80 da mangueira e depois saiu. E aí no enredo de 2023, nas Áfricas que a Bahia canta, a mangueira voltou a ter uma ala de xequerês e composto só de mulheres também. É bem especial por conta disso. Agora a gente sai na linha de frente da bateria. Vocês chamam como xequerista? Nós somos as xequeridas. Xequerida. Excelente, xequerida. Exato, as São xequeridas quantas? da mangueira. São Somos quantas? 17 no total. 17? É muito legal, é muito legal. Você vai gostar de ver. Sim, sou mangueirense vascaína com muito orgulho. Sou muito feliz de poder estar nesses dois espaços que me faz muito feliz e são muito importantes para a sociedade, né? Tanto a história do Vasco quanto a história da Mangueira. Então, sou contente de poder me sentir pertencente. Depois, mais na frente, você vai contar pra gente a história dessa blusa que você está usando, dessa camisa. Sim. E aí o Zé Pinto conta um pouquinho dessa história também dos camisas negras, né, Zé? Fala, Zé, e você? Depois você vai falar do seu pai, da história com o Vasco, enfim. Sim. Bom, eu sou José Pinto Monteiro, também vascaíno, mangueirense. Por coincidência, né? Vocês dois não se conheciam. Descobrimos hoje. Mas o pessoal dizia assim, o mangueirense Jamelão era vascaíno, né? Jamelão. Embora nunca tivesse trabalhado na área social, faço isso por gosto e por influência da minha mãe. Eu sempre fui da área comercial, da área de vendas, da área de marketing, né? Então tinha muito contato pelo Brasil afora e fora do Brasil. As pessoas, mas por que a mangueira? Aí tem várias explicações. A principal dela é porque eu, embora fosse criado lá no Morro do Alemão, onde tinha a Imperatriz Leopoldinense, eu sempre fui mangueira por causa de uma figura que o Brasil precisa falar mais dela, o Brasil precisa escrever mais, pesquisar mais sobre ela, que é o senhor Angenor de Oliveira, né, o Cartola, que uma figura muito especial. O Cartola é tudo de bom, né? E eu era fã do Cartola, e a história do Cartola, a vida do Cartola, merece um programa aqui, trazer uma pessoa para contar a história do Cartola. Porque vamos fazer. O Cartola não é só As Rosas Não Falam, né, que é a música mais popular dele. Nós temos uma história de vida que surpreende muita gente, né? Cartola é uma pessoa desprendida, né? Do ponto de vista até amoroso, né? Tem história do Cartola que as pessoas não conseguem acreditar, né? Mas aconteceu. Então, primeiro por isso, e segundo, porque a Mangueira, ela sempre foi uma sociedade civil organizada. A Mangueira sempre teve boas lideranças, né? A Mangueira
É um lugar onde você pode fazer as coisas e as coisas vão acontecer, né? Como alguns ex-presidentes e alguns diretores falam, né? O que bota a mangueira no alto são as raízes dela, né? São raízes profundas, né? Então, era mais fácil você contar com o resultado por conta dessa tradição da comunidade, né? Eu sempre fui muito organizada. Hoje, essa semana eu levei um grupo lá, recebi, aliás, um grupo lá, levado pelo Pablo, que é o vice-presidente financeiro, de pessoas, várias pessoas da própria comunidade, do Sebrae, e as pessoas assim, pô, mas impressionante que você não vê um papel no chão, não vê uma parede, vê essa ordem aqui, como é que faz isso aí? Liderança. Não, o nome desse jogo é liderança, é respeito, né? É exemplo, né? Que eu acho que é o forte dessa nossa reunião de hoje, é o exemplo, a influência do bom exemplo, né? Uhum. Então, esse é o tipo da conversa que a gente pode ter em 3 minutos ou 3 dias. Não, vamos, né? combinar. Você me apresenta a pessoa que você achar mais indicada para a gente falar sobre Cartola. Já fizemos aqui já trouxemos aquele, não trouxemos, eles não puderam vir justamente que estava tendo um evento lá de violência, o pessoal do futebol, né, do Batuque. Pois é, eu acabei vindo no lugar dele. No lugar deles, exatamente. Agora, então, vamos começar efetivamente a nossa referência ao programa de hoje. Eu vou pedir, então, ao Geraldo para colocar esse vídeo que tem, quem estiver nos vendo pelo site ou pela rádio vai ouvir o áudio. Mas esse vídeo é um trecho de uma entrevista que a gente fez aqui no estúdio em 2019, em dezembro de 2019, em que o José Luiz Prestes, pai da nossa convidada de hoje, Ana Luísa, ele faz um histórico do bisavô dele, que às vezes ele chamava de avô, sobre quem é essa figura, José Augusto Prestes, o que ele fez, e tem um retrato, Monteiro, que é um retrato da época. Esse trecho é de 17 minutos, viu, gente? Então vamos ouvir o Zé Luiz, e na volta a gente então retoma a partir das informações que ele vai passar para a gente. O Geraldo já está colocando aqui. Neto do José Augusto Prestes, ex-presidente do Vasco e autor intelectual da chamada Resposta Histórica, que foi uma carta emitida pelo clube. Já está nos ouvindo? O Zé já está nos ouvindo, Geraldo? Está nos ouvindo, Zé Luiz? Perfeitamente. Então, Zé, nós estamos aqui recebendo hoje o vice-presidente social do Vasco, e o motivo da entrevista de hoje é menos o futebol do Vasco, apesar de todas as conquistas que ele tem, mas mais o histórico de ligação com a questão social que o clube tem desde a sua fundação. E rapidamente, eu fiz uma apresentação sua, no sentido de você, neto, você disse neto e ao mesmo tempo disse bisneto. Você explica melhor isso. Eu chamava de avô, mas era bisneto. Hein? Então você é o bisneto. E fala um pouquinho dessa figura, José Augusto Prestes, que tem uma marca tão importante na história do Vasco e do país como um país diverso, né? Era admirador do Vasco, ele gostava do Vasco, que o Vasco tinha várias atividades esportivas e era uma forma de congraçamento da família, de esporte, de natação. Ele estudou engenharia e fez pós-graduação no exterior. Pós-graduação nos Estados Unidos, ainda no século passado. Uhum. Na virada do século, ele esteve em Manaus, fez as pontes suspensas sobre o Rio Negro. Pontes que estão durando até hoje, estão em perfeitas condições. Na virada do século XIX para o XX. 19 para o 20, tipo 1899, 1900. No Rio, ele começou a fazer a primeira fábrica de gelo da América do Sul. O gelo vinha no lastro dos navios.
A fábrica que ficava na rua Santa Luzia, no centro do Rio, foi considerado um avanço assim, transcendental, como se fosse uma ida à Lua. Você não precisar importar gelo de outros países, importar gelo sujo. Você tem gelo à disposição para todas as atividades, especialmente no verão do Rio. Quer dizer, o gelo era importado naquela época? Navios que vinham da Escócia e alguns da Argentina. Sim. E era caro e pouco prático. Claro. O gelo brasileiro foi lá. A fábrica Santa Luzia foi a primeira, logo depois apareceu outra em São Paulo e outra em outra. E o Brasil ficou, vamos dizer, autossuficiente em gelo. Agora, quando a fábrica foi desapropriada para fazer a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, ele fundou a primeira metalúrgica da América do Sul, que também chamava-se Santa Luzia, em São Cristóvão. Essa fábrica ele vendeu nos anos 40, ela trocou de dono 2, 3 vezes, ela foi muitos anos elevadores Schindler. E ela está lá até hoje, na Avenida Dom Pedro II, ao lado de quase todos os quartéis. Ela é uma fábrica que foi feita em 1908 e ela é moderna até hoje. Tem elevadores suspensos de centenas de toneladas e tem acesso e tem uma série de facilidades. José Luiz, você me falou também da história do primeiro carro. Em 1929, nessa metalúrgica Santa Luzia, ele fabricou o primeiro carro 100% nacional. Chamava-se Bandeirante. E ele colocou a faixa em diagonal do Vasco em frente ao radiador. Em frente ao radiador? Como se fosse camisa do Vasco. A camisa do blusa do Vasco. E esse Bandeirante rodou quase 40 anos. Até um passado recente, ele era perfeito. Um carro resistente e adaptado às condições das estradas brasileiras. José Luiz, você sabe que eu nunca tinha ouvido falar nesse carro chamado Bandeirante. Você vê como é que a história, às vezes, ela é pouco valorizada, né? Esse caminhão era um caminhão, muito fotografado e teve em várias exposições, inclusive em Barcelona, no ano que ele foi fabricado, em 29, o que surpreendeu uma porção de engenheiros no mundo inteiro, o Brasil fabricar um automóvel com engenharia 100% nacional. Como é que acontece, Zé Luiz, a entrada do seu bisavô no Vasco? No Vasco. Ele tinha um filho que tinha problemas de saúde, precisava nadar, ele se incorporou rapidamente no Vasco. No fim de 1923, o Vasco era campeão e ele era o presidente. Ele, com a comissão técnica, já havia combinado que os jogadores precisavam treinar todos os dias. Não podia chegar no jogo, no sábado ou no domingo à tarde, e competir. E ele, mais ou menos, liberou os empregados dele e os outros diretores do Vasco, outros empresários, também liberavam os jogadores. Esses jogadores... Liberaram operários das empresas para jogar no Vasco. Operários, quando não fosse, eles ajudavam. Sim. Subsidiavam. Eram 22, 12 eram negros. Uhum. O time foi campeão em 23, foi campeão invicto, e depois, em março do ano seguinte, ele recebeu uma carta da AMEI, Associação Metropolitana de Esportes Olímpicos, pedindo para ele desligar alguns jogadores que tinham caráter profissional, estavam fazendo do futebol carreira ou forma de sobreviver. Para ele, isso ficou absolutamente insensato. Uma afronta à dignidade, né, das pessoas. Os jogadores haviam jogado o ano inteiro pelo Vasco, haviam defendido a blusa com valentia, haviam se transformado em campeões e eram o melhor time do Rio, o melhor time do Brasil, talvez. Então, ele respondeu ao presidente da AMEA, que era Arnaldo Guinle, também presidente do Fluminense, que ele não... Arnaldo Guinle, não é isso? Arnaldo Guinle, exatamente. Isso, a família Guinle. Que ele não mexeria em nenhum jogador e não faria restrição a jogador nenhum, ainda mais que eles não tinham sido consultados, nem tinham defesa. A diretoria do Vasco não podia, de uma forma unilateral, fazer
alguma diferença entre os jogadores, especialmente por causa de etnia. Para ele, todos os seres humanos eram iguais, as etnias eram todas exatamente iguais. E as pessoas também tinham que ter o mesmo tratamento, ou seja, ele nunca orientou, não existia apelido, baixinho, narigudo. Você disse que ele não gostava que dessem apelidos pejorativos para as pessoas, ou que realçassem determinadas... Qualquer característica física. Todas as pessoas eram iguais, todos tinham que ter o mesmo tratamento e não havia diferença nenhuma entre qualquer pessoa, digamos, em qualquer profissão, em qualquer atividade. Ele discordou inteiramente da pressão, ele havia sido notificado pela AMEA, ele escreveu uma carta ao presidente da AMEA, o doutor Arnaldo, dizendo que o Vasco se desligava, ia fazer uma outra liga, que não haveria restrição nenhuma para jogador de espécie nenhuma. Nessa outra liga, ele voltou a ser campeão em 24. O Fluminense, se não me engano, foi campeão pela AMEA e ele foi campeão pela liga que ele fundou, junto com os outros times pequenos, tipo São Cristóvão, Olaria, Madureira, e todos, depois de 1 ano, 2 anos, foram para a liga dele. E todos os times, inclusive os 4 grandes, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o América, começaram a aceitar jogadores negros também. Porque eles não estavam ganhando, então eles precisavam, digamos, franquear para os jogadores, os times de futebol, os melhores jogadores. Mais ou menos isso foi. Os tempos depois, ele se desligou. Mas sempre continuou participando. Inclusive da construção do São Januário, foi por adesão. Você disse que conversou com ele, apesar da diferença de idade de vocês parece que você tinha uma boa relação com ele, né? Era uma pessoa de quem você gostava bastante. E ele chegou, então, a participar da construção de São Januário? Sim, ele era engenheiro e tinha a metalúrgica. Então, se a São Januário é uma construção sólida, um estádio que está funcionando há 90 anos, quase 100, sem nenhum problema técnico, na época era considerado uma coisa avançadíssima. Não tinha outro estádio que se comparasse no Rio de Janeiro. Zé Luiz, o nosso entrevistado aqui, presencial, Marcos Macedo, vice-presidente social do Vasco, quer fazer um comentário para você também. Tem uma situação interessante que o estádio de São Januário, ele na sua construção, ele sofreu boicote. E o Vasco teve que usar cimento importado para construí-lo, né? Então, é mais um marco na história do Vasco da Gama. Mas eu queria aqui, na resposta à história, tem um trecho aqui que eu acho maravilhoso, que diz assim, ó: estamos certos que vossa, no caso endereçado ao presidente da AMEA, será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar o desejo de filiar-se à AMEA alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. São esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles, com tanta galhardia, cobriram de glórias. Ele respondeu instintivamente pela cultura dele. E tenho 99% de certeza, ele nunca comentou, que ele nem ventilou isso dentro do Vasco da Gama. Qual era o conteúdo da carta, que era ofensivo a alguns jogadores, isso tudo ele virou a página o mais rápido possível, que era mais ou menos o estilo dele, de não levar em conta contratempos ou digamos, um sentimento provinciano, que seria o sentimento de fazer diferença entre as pessoas. Ô, Zé Luiz, eu queria te agradecer esse seu depoimento. Eu estou pensando que a gente poderia levar você lá no clube e fazer um registro desse seu... O que você acha, depoimento? Marcos? Não é exatamente isso, Milagres. A gente está em sintonia aqui pensando a mesma coisa. O vice-presidente
que cuida da parte da história do Vasco da Gama, João Ernesto, ele terá um imenso prazer em conversar com o senhor e certamente vamos fazer o registro, esses registros que até então nós desconhecíamos de coisas tão importantes envolvendo o seu bisavô. Com o maior prazer. Então, Inclusive, circunstancialmente, tudo que era dele, documentação, retratos, fotografias, dedicatória, acabou na minha propriedade hoje, porque aquilo foi afunilando. sim. E ele, por exemplo, tinha amizades. Guilherme Marconi, fundador, inventor do rádio, tinha sociedades com ele, tem fotografias autografadas do Marconi, todos os presidentes de Portugal. Então ele era uma pessoa que se mexia muito. Como engenheiro, ele era muito ativo na época, inclusive presidente, e transformou a Beneficência Portuguesa no melhor hospital do Rio de Janeiro. Eu fui médico na Beneficência Portuguesa no tempo da minha formação, e era realmente um extraordinário hospital naquela época, talvez fosse um dos melhores que o Rio de Janeiro possuísse. Mas deixa eu fazer voltar atrás um pouquinho, que você começou a falar e eu indelicadamente interrompi. O que a gente sabe é que, além da questão do negro, do pobre, do operário, que o Vasco teve que enfrentar para botar o time dele na praça, houve uma outra tentativa de obstaculizar o Vasco, que foi dizer que o Vasco não poderia participar do campeonato porque ele não tinha estádio. E você chegou a conversar isso com o seu bisavô? O estádio e a sede era uma consequência. Quando no início dos anos 20, o Vasco era um clube mais ou menos pequeno, com poucas condições. Depois que ele foi bicampeão, é que ampliou a torcida dele, ampliou o número de sócios, ele então começou a ter melhores condições até para fazer o estádio. Mas ele era um time pequeno, fundado em 1898, para remo. E o futebol explodiu nele de repente. E o grande mérito dele foi escalar os melhores jogadores. Não fazer, digamos, grupo ou seleção de sócios. Sim. Com essa iniciativa democrática, o Vasco tornou-se uma potência no esporte. E uns anos depois ele teve condição de fazer o estádio, provavelmente igual ou melhor que qualquer outro time. Na época em que foi construído, o estádio de São Januário era o maior da América Latina. Isso, e foi construído com o dinheiro dos trabalhadores, trabalhadores. Ô Zé Luiz, então fica um grande abraço para ti. Bom jogo amanhã, né? Apesar de você estar em Itaipava, mas certamente... Mas amanhã estarei aí. Você vai ao jogo? Vamos. Então tá bom. De repente até a gente se encontra lá no estádio. Seria ótimo. Amanhã é um dia positivo. Amanhã é domingo, dia que esse programa vai passar em outros momentos, né? Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela... Não dá para interromper o hino do Vasco eu falar. Gente, vamos voltar ao programa aqui, que a emoção é grande, né? Para quem está pegando por acaso o programa nesse momento, esse trecho que a gente passou foi exibido aqui em 2019 e é a fala do bisneto do presidente do Vasco, José Augusto Prestes, que foi o responsável pelo que hoje é chamada de a resposta histórica e que amanhã, dia 7 de abril, vai se celebrar 100 anos dessa atitude do Vasco, que é uma atitude absolutamente pioneira no planeta, né? Não existe na história de todo o esporte do futebol do mundo uma atitude como essa, né? Que seria do Pelé, né? Se a gente não tivesse aberto as portas, né? Hoje não, já é considerado não só o melhor atleta do século, mas o melhor jogador de futebol da história. Mas, Monteiro,
Primeiro eu queria, antes do Monteiro, eu queria dar um abraço bem apertado aqui à distância na nossa convidada Ana Luísa, porque o papai dela, que fez esse relato tão bonito, histórico, ele já nos deixou, né? Em que ano foi mesmo? Foi 14 de abril de 2022. 2022. 2 anos daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias. Sim. Essa participação dele foi em 2019. E ele teve depois uma doença grave que o consumiu e ele hoje está nos vendo lá de cima. Mas, Monteiro, você quando eu convidei você para o programa, você fez um comentário que eu fiquei muito tocado pelo comentário e gostaria que você aqui se expandisse mais em relação a isso. Você estava dizendo que você às vezes ciceronia e ciceroneava, né, pessoas para a sala de troféus do Vasco, e mostrando os títulos, as taças, Libertadores, os campeonatos da Argentina, Tereza Herrera, mas que você considerava que o melhor troféu do Vasco era justamente sobre o que nós estamos conversando aqui hoje. Fala um pouco isso, abre esse teu coração e para esse sentimento que eu achei tão tocante. As pessoas, aquela questão da humanidade hoje, né, está muito mais centrado no eu do que no nós, né? E as pessoas estão muito em cima de resultados, né? Os resultados vão acontecendo e o poder econômico acaba fazendo com que pessoas que não têm tanta dedicação às causas, elas sem muito propósito, acabem tendo um espaço na mídia, e a gente tem que trabalhar com essa natureza, né? Nós no Vasco sempre tivemos essa consciência, né? Então é muito comum quando a gente está numa roda assim de amigos ou aí alguém fala assim: pô, Monteiro tá aí, por que você é Vasco? Aí eu sempre respondo com aquele clichê que eu já estou dizendo: você está com tempo? Porque, porra, eu não sei para você porque eu sou Vasco, você tem que estar com tempo, porque tem muita história por trás. Não é porque o Vasco foi 10 vezes campeão da Libertadores, né? O Vasco tem uma história. E essa história, ela é o principal alicerce, acho que é a raiz desses movimentos que a gente vê hoje, né? Eu, por exemplo, como vascaíno, na fase mais difícil, que é a fase da adolescência, eu fiquei 12 anos sem ver o Vasco ser campeão de nada. E cada dia que passava eu era mais Vasco. Eu nasci em 55, o Vasco foi campeão em 58 e depois em 70, junto com a seleção tricampeã. Eu nasci em 47, eu me lembro, eu fui a um dos jogos do Supercampeonato de 58, depois eu passei 12 anos de zoação, que foi aquele período de terminar o primeiro, depois passar para o ginásio e depois... Isso, exatamente. E era só que o Vasco não era campeão. Eu tinha um irmão mais novo, que ele chegava em casa desesperado. Pô, eu vou deixar de ser Vasco. Falei, pô, eu vou deserdar você, vou tirar você da herança do papai. E o meu pai era tricolor, meu pai era fluminense, meu pai não era Vasco. Não era Vasco. O meu era e meu avô também. Não, em casa e meu filho minha mãe minha que era também. Vasco. Mas a família toda de portuguesa, né, era vascaínos, né? Mas a gente tem que encontrar, vamos dizer assim, esse viés histórico, né? Quer dizer, eu acho que o gesto, né, a atitude do José Augusto Prestes, eu acho que deu esse norte para o vascaíno, né? Porque liderar não é mandar, não é gritar, não é proibir, não é premiar. Liderar é influenciar, né? Se você influenciar bem o teu filho, influenciar bem os teus comandados na sua empresa, você está fazendo uma boa gestão. Eu acho que essa atitude, que para muitos
pode ter sido um gesto fortuito, um momento de... Não, eu acho que isso aí mostra um clube que hoje está com 128 anos, né? Durante 100 anos, o que é o Vasco, né? O Vasco é isso, o Vasco ele não depende de ter resultados no campo, ou extracampo, ou resultados financeiros, porque eu acho que não há no Brasil um clube tão conturbado administrativamente como o Vasco. Nós vivemos os piores momentos de administração do Vasco. E a torcida do Vasco continua crescendo, continua, mais do que crescendo, a torcida do Vasco continua cada vez mais apaixonada pelo Vasco, né? Então, as respostas estão aí, mas isso tem um significado, isso aí tem uma... Por que a torcida do Vasco é assim? Por que o vascaíno é assim? Porque o vascaíno ele está forjado no compliance, né? Hoje a gente fala mais dessas questões de governança, mas eu acho que o vascaíno é isso, ele tem muito orgulho, né? Tem uma história que eu acho que não saiu nessa entrevista, que foi a história do estádio, né? De São Januário. Então, depois dessa questão ligada ao status social, à raça, se bem que os geneticistas dizem que não existe mais raça, que tudo é uma coisa só, tem genoma negro em todos nós aqui, mas começaram a dizer que o Vasco não podia participar do campeonato porque ele não tinha estádio, né? E aí a construção, foi mais uma forma de preconceito, que é alijar o indivíduo. Mas já estava, o exemplo, a influência já estava incutida no vascaíno, né? Então o vascaíno se reúne e em menos de um ano, foram 11 meses, consegue levantar, porque foi dito... O maior estádio da América Latina. Até 1930 foi o maior estádio mas o que é interessante é o seguinte, foi dito aqui nessa entrevista do boicote. Naquele mesmo período que estava se construindo São Januário, onde tudo era importado, tudo era difícil, estava sendo construída a sede do Jockey Club, que é até um lugar que a gente gosta de ir muito, né? E tudo que era importado de cimento, vergalhão, aquele material para construção, era desviado eram boicotados e eram desviados para a construção da sede do Jockey Club. E o vascaíno tinha que se virar aqui, né? E até tinha uma história lá em São Januário que as pessoas dizem o seguinte: há no Rio de Janeiro ambientes que jamais serão destruídos por um terremoto ou por um ataque nuclear. É o Pão de Açúcar e o Estádio de São Januário, por conta da qualidade da construção que foi colocada ali. Isso tudo é bom lembrar. Feito em 11 meses, para dar mais uma resposta ao preconceito. Com o patrocínio da torcida. Da torcida e dos vascaínos que... Vamos, Ana Luísa, me conta a história. Você estava falando aqui, enquanto a gente ouvia o seu pai dar o depoimento, você estava me contando que a sua família fez várias doações, né, de documentos, né? Fala um pouquinho disso aí, para o Vasco, né, para o Museu do Vasco. Sim. A gente fez em julho do ano passado. A gente doou um quadro e um busto que estavam na nossa casa lá na Serra. Um busto do Prestes. Um busto do Prestes, exatamente. Um quadro também do José Augusto Prestes. Eu acho que é importante também. A gente tem outros documentos e quadros também que a gente quer doar para o Vasco, porque o meu pai ele se preocupava muito em reunir o acervo e contar a história. E a gente hoje sente como descendente dele que essa história pertence ao vascaíno. Então ela tem que estar num lugar acessível para as pessoas, né? Para o vascaíno poder conhecer, saber quem foi o José Augusto Prestes. Então, independente do valor monetário, a gente sente, né, no nosso coração que pertence ao vascaíno. E mais ainda, ressaltar a memória do meu pai, porque depois do Prestes a gente teve um gap de 2 gerações da família descendente dele, que não foi muito ativa para poder contar a história do Prestes, né? A filha dele, a Eugênia Prestes, casada com o embaixador, então
assim, o papel da mulher também é muito difícil, né, dela poder se colocar nessa história do futebol. E o neto do Prestes, o José Augusto de Macedo Soares, que foi o meu avô também, era embaixador, diplomata, então viajava muito. E, de fato, assim, dos familiares, o meu pai foi o que mais se preocupou em resgatar. Então, tinham coisas que já pertenciam da família por gerações, mas como ele trabalhava com leilões de livros, artes e gravuras, se ele visse um quadro do Prestes... Ele me deu um livro do Portinari. Nossa casa era um museu a céu aberto, assim, ele gostava muito de obras de arte. Enfim, então se ele visse qualquer coisa do Prestes, ele não pensava duas vezes para comprar, enfim. Às vezes a gente ficava cheio de coisa, né? Às vezes falava quinquilharia, mas enfim, de fato eram vários objetos que representavam muito para ele esse lugar da história da família, que ele se orgulhava muito de contar. Mas é para se orgulhar mesmo. E assim, eu lembro, eu criança, eu e meu irmão, assim, nossa casa com muitos quadros, enfim, objetos. Então acho que é importante também a gente ressaltar essa importância do resgate histórico que o meu pai se dedicou a fazer em relação ao José Augusto Prestes, né? E quanto ele fazia isso por, de fato, amor, né? Amor à família, amor à história do Vasco. Então, eu e meu irmão, a gente está aqui hoje para tentar levar esse legado. É difícil, mas estamos tentando. Difícil não, você está fazendo isso muito bem. Você se ofereceu... quando a gente conversou também para eu te convidar para o programa, você se ofereceu a vir portando uma camisa que você recebeu no evento dos Camisas Negras, né? Sim. Então, esse aí foi o uniforme... É a réplica dos Camisas Negras de 1923. Uma camisa de algodão quente. O time que foi campeão, né? Exatamente. E hoje eu estava pensando, nossa, como que eles conseguiam jogar com essa camisa em um verão carioca, um calor... A gente mal usa, né, para cerimônia. Uhum. A minha vontade era de botar ela num quadro, inclusive, né, porque é uma honra ter ganhado essa camisa nesse evento. O Monteiro, para quem é vascaíno novo, eu vou pedir a você para contar a história dos Camisas Negras e por que tem esse nome, né? Quando é que isso começou, essa mística? E o nosso operador geral já fez sinal para a gente fazer um intervalozinho rapidinho, para a gente partir para o segundo bloco, aí a gente volta com você contando essa história. Vai lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós.
mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu bem. O nome heróico português. Nós temos que ganhar do América Mineiro agora. Então, obrigado, Geraldo, pelo hino do Vasco. Estamos retomando o programa. Eu fiquei até meio desorientado aqui. Você. Estamos retomando. Segundo bloco do programa, Viva a Voz de Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. E hoje, 6 de abril, é véspera do centenário da Resposta Histórica, e sobre isso é que nós estamos batendo papo aqui hoje no estúdio da rádio. E o título do programa foi um título que o Monteiro, nosso convidado, sugeriu, que é o Centenário da Resposta Histórica e o Orgulho de Toda uma Torcida. Realmente os vascaínos se orgulham da história, né? Uma coisa interessante. Eu fico às vezes pensando naquele time que a gente mal consegue falar o nome, que se considera o time da massa, né? E na verdade, enfim, a história prova uma outra realidade. A música que a gente ouviu antes foi Eu Trago a Música, uma música do Vange Souza e do Tony Garrido, que faz parte assim do nosso estoque de músicas contra o fumo. Eu trago a música porque não traga a fumaça venenosa do tabaco. Monteiro, antes do intervalo, a gente fez menção à blusa da Ana Luísa e nós dois estamos aqui também de camisa negra. Como é que é a história dos camisas negras? Tem muitas histórias, né? Eu não conheço todas, mas tem uma história que é uma mística que foi criada, que o Vasco começou a jogar futebol em 1915. O Vasco é de 1898. 1898. Século XIX. Só entrou com o futebol em 1915 e cumpriu todas as etapas, né? Saiu da 4ª divisão para a 3ª. E isso sem ter estádio, sem ter uma organização de futebol, né? Treinava ali num campo de várzea ali. Começou com Remo, né? O Vasco era um clube como a maioria dos clubes eram. O nome do Vasco é Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Remo era o esporte mais popular no século retrasado, né? Aí o Vasco entra para o futebol e tanto é que a maioria dos torcedores do Vasco Remo, torciam para o América, né? Eu conheci muitos portugueses daquela época que já bem idosos, já torcedor do América. Eles eram vascaínos, mas torciam para o futebol para o América. Depois que o Vasco passou a ter futebol, é que passou a torcer para o Vasco. E a história do Vasco é assim, a gente fala aquele clichê, né, de você está com tempo para ouvir, porque você perguntar para um
desses torcedores daquele clube dizem, todo mundo é. Eu torço que é para ninguém me encher o saco. É o que está ganhando. Mais ou menos, o Vascaíno não. O Vascaíno conta essa história. Então a gente passou da quarta para a terceira, da terceira para a segunda, e fomos para a primeira. E que se criou essa mística, né? Quando o Vasco entrava para jogar com a camisa negra, intimidava o adversário. Né? O adversário, e muitos contemporâneos nossos, né? Pessoal de hoje, acho que o Vasco deve voltar a ter. Tanto essa aqui, ela, quando foi lançada como terceira camisa esse ano pela a patrocinadora atual do Vasco, já tem a capa, passou a ser a camisa mais vendida. Você não acha essa camisa no meu tamanho. Não, é difícil achar. E nem para os meus netos. Eu tive que entrar na fila, tive que quase que subornar os donos dessas lojas revendedoras. Muito rápido, né? Porque eu tenho 3 netos agora que estão morando em São Paulo, num prédio que só tem palmeirense. Os caras, ficam dando camisa do Palmeiras para meus netos, Aí eu tive que comprar camisa do Vasco para dar para os filhos dos caras também. Aí o meu filho... Se bem que existe uma boa relação entre as torcidas, Vasco e Palmeiras. Vasco, Palmeiras, não vamos misturar as coisas, né? Então, essa mística que foi criada é que as pessoas, elas jogavam contra o Vasco intimidadas. Primeiro pela força que o Vasco conseguiu reunir com aqueles atletas, com a diversificação que teve, com o poder, né, atlético e técnico dos jogadores. E depois, com a construção de São Januário, essa questão da mística dos camisas negras ampliou mais ainda. Chegava em São Januário, viam entrar uma boa parte dos jogadores negros com a camisa negra, e aquilo intimidava mesmo. Essa é uma das histórias que eu sei. Agora, há outras histórias que eu não e o que a gente sabe também é que o futebol era um esporte de elite, né? Sim. Quer dizer, essa atitude do Prestes, essa carta de 1924, era uma demonstração de que a gente não queria que o Vasco fosse um clube de elite, né? Que havia um preconceito também contra o português, né? Sim. Não era só, quer dizer, havia a questão do negro e do pobre de uma forma disseminada, mas aqui no Rio, por exemplo, havia uma meio xenofobia, né? Esse clube de português, né? Sem estádio eles não jogam, né? E o Vasco, além de ser um clube de regatas que a gente mencionou, o Vasco da Gama, que foi um navegador, né? Eu tive o prazer de conhecer a cidade. O Vasco da Gama, não. A casa dele, a casa que ele... Curioso que a casa do Vasco da Gama tem no muro tem um escudo do Vasco e fica na beira da praia, lá em Sines. Porque o Vasco teve um clube lá nessa cidade, em Sines. Sines, S-I-N-E-S. Não conhecia, você nunca tinha ouvido falar lá nessa cidade? Tive lá, O Vasco tinha 5 jogadores do Vasco. Oriundos de Sines? Não, brasileiros do Vasco que foram emprestados por Sines. O Sines jogava na 2ª divisão, na 3ª divisão do Campeonato Português. E essa foi uma trajetória desenhada pelo Nelson Rocha. Sim. Naquela época, o Nelson sonhava em ter o Vasco internacionalizado, né? Achava que o Vasco podia aproveitar a colônia, podia aproveitar a nossa origem, né? E se descobriu que tinha um clube lá em Portugal, que eu tenho o cachecol de lá, tenho a flâmula, a bandeira de lá. Eu passei 2 dias lá com o pessoal. E aí o Nelson entrou com esse financiamento, mandou os jogadores para lá, eram 5 jogadores. A ideia era negociar esses jogadores. Então isso é recente. Isso foi em 2009, 2010. A ideia era fazer esse intercâmbio desses jogadores, vender esses jogadores para os clubes portugueses, e o Vasco ia entrando
Eles tinham um estádio bem acanhado, mas organizado, né? As coisas, o europeu faz muito isso, organiza as coisas. Era um estádio muito tímido, né? Pequeno, mas todo organizadinho. Eles tinham uma sede pequena também, e os jogadores eram muito bem tratados. Conversei com eles lá, né? Passamos um período lá, e aí foi a minha relação com o Vasco da Gama, né? Que eles me levaram para conhecer a casa do Vasco da Gama. Estamos falando aqui de 6 séculos, né? Está lá a casa, e tem um escudo do Vasco em azulejo na porta, à beira-mar, né? Virada para cá, para o Brasil. O escudo do Clube Vasco da Gama. Clube Vasco da Gama. O Vasco Cines, ele é um pouco diferente. Ele, além do preto e branco da Cruz de Malta, ele tem um amarelo também. Depois eu vou te mostrar. Quando eu reeditar o programa, eu vou buscar uma foto desses Cines e buscar a camisa deles. Vamos botar aqui na própria edição. Mas fica a gente indo para Algarves, né? Naquela região. Mas agora vamos voltar àquilo que a sua resposta eu considerei incompleta, porque você não passou a emoção que você me passou antes. Dos troféus. Dos troféus, né? Não, as pessoas vão para esses ambientes para ver as grandes conquistas, né? E aí você, logo na entrada, hoje mudou tudo, né? Hoje tá muito mais bonito, mais organizado, né? Mas a gente tinha logo na entrada, isso há 15 anos, você tinha os campeonatos nacionais que o Vasco tinha, né? Ou até a Copa de 2000, né? De 2000. Campeonato Brasileiro. Mas era Copa Avelange. Copa Avelange, né? Tinha lá os troféus. Atrás desses troféus vinham os troféus que o Vasco conseguiu naqueles torneios na Espanha, né? O Ramon de Carranza, Teresa Herrera. Eram troféus enormes, né? Bonitos, né? E as pessoas, não, mas vocês não viram o mais importante, né? O troféu mais importante, mais querido para o Vasco. Porque esse troféu ficava numa coluna, a carta ficava numa coluna, e aí eu já não estou seguro se ela é original ou era uma réplica, mas aí para nós era original. E em frente a essa coluna tinha uma réplica dos Lusíadas. Os Lusíadas, né, que ficava dentro de uma redoma de Camões. E, segundo os historiadores, era o segundo dos 2 que existiam no Brasil. O primeiro estava na Biblioteca Nacional, né, e o segundo estava na sede do Vasco, dos Lusíadas. E as pessoas chegavam e davam de cara com os Lusíadas. E aí eu, de propósito, eu dizia assim: agora vocês vão virar e vão ver o maior troféu que o vascaíno tem, né? E era a carta. Aí eu falo, e os caras lerem a carta, né? Porque eu estou recebendo, eu sou anfitrião, eu tenho prerrogativas. E eles respeitam as prerrogativas, né? Aí o cara lia, mas é exatamente isso. Isso aí é que faz a gente ser Vasco, isso aí é que faz a gente gostar do Vasco. E as pessoas ficavam, e normalmente não eram vascaínos, né? Sim. Aliás, ali visitando. Emocionava mais os não vascaínos do que os vascaínos. Porque os caras vão, por exemplo, tem um memorial muito bonito no Brasil, que é o Memorial do Santos. E tem muita coisa no Memorial do Santos alusiva ao Vasco, né? Primeira partida que foi em São Januário foi contra o time do Santos, e o Santos ganhou. Aí o Vasco primeiro jogo de São Januário foi contra o Santos? Foi contra o Santos. O Vasco perdeu de 5-3. E o Vascaíno não se conformou, não deixou o Santos viajar para fazer uma revanche 2 dias depois. O Vasco perdeu de novo. E o santista se orgulha muito disso, né? Claro. E põe lá o memorial deles, na época, era muito mais completa do que o do Vasco, porque tinha um estúdio onde você entrava, passava o dia inteiro
a imagem dos melhores jogadores, daqueles 2 campeonatos mundiais dele, a história do Pelé, a história daquele. E isso em vídeo, né? Uhum. Então as pessoas sentavam ali e ficavam horas vendo o Santista, né? Uhum. Quem não era Santista via aquilo ali como uma... Então, agora, o do Vasco, a história do Vasco, embora não tinha tecnologia nenhuma, né? Agora que tem alguma coisa, ela era muito emocionante por isso, né? Primeiro que tinha muito troféu, né? Muita coisa, vai ganhar muita coisa, né? Ao longo da história, né? Uhum. Mas lá no final, lá no fim já da sala de troféus, é que tinha esse Lusíadas e tinha a resposta histórica, né? Então aquilo ali nos emocionava muito mostrar aquilo ali. E as pessoas também sentiam essa emoção. E Ana Luísa, você me convidou, e eu vou ter quando eu te respondi, inclusive, estou muito emocionado, né? Amanhã, lá em São Januário, vai haver um evento alusivo a esses 100 anos, né? Esse centenário dessa carta que recebe o nome de carinhoso de resposta histórica. Então, você já foi há 10 anos atrás, quando foram 90 anos, né, da carta. Lembra mais ou menos assim como é que foi? Foi isso, 10 anos atrás, os 90 anos da resposta histórica, em 2014. Uhum. Eu tinha 22 anos. E a minha memória era muito mais referenciada ao meu pai, né? Porque, de fato, ele já era ativo no clube. E, na época, a gente não acompanhava tanto o futebol, mas eu, inclusive, remava no Vasco. Eu fazia rema ali na Lagoa. Eu remei por 6 meses na escolinha e me orgulhava muito, enfim. E aí o meu pai ganhou o título de sócio benemérito do Roberto Dinamite, nesses 90 anos da resposta histórica. E isso eu lembro dele lendo um discurso, né, que ele queria muito contar da história do Prestes, do como ele se orgulhava, como tinha sido importante para a história do futebol, né, como tinha sido pioneiro também, né, em determinadas lutas dentro do futebol e da sociedade. Então, a minha memória é uma vaga memória, né? Porque 10 anos, sim, mas é essa, assim, dele lendo bastante, né? Contando a história. E ao término nessa cerimônia, ele ganhava o título de sócio benemérito do Roberto Dinamite. Uhum. Então, foi bem emocionante pra gente também. E você... 10 anos é quando a gente estava lá no Vasco, não é isso? 15 anos. Na sede da Lagoa. Quando é que a gente estava? Na sede da Lagoa? Não, quando é que a gente estava na direção? Que você me convidou para ser diretor do Vasco. Quando foi isso? 2009. 2009. Então isso que você está falando é 2014. Nós ficamos de 2009, nós teríamos 2 mandatos, né? Isso. Sendo que o primeiro mandato do Roberto foi um mandato muito produtivo, todos participavam. Quando o Roberto foi eleito, né, com 93% dos votos, houve um certo... Um sapato alto ali. E ele foi perdendo toda a diretoria, né? Foi saindo um de cada vez. Isso. E as pessoas me cobravam muito isso. Você vai ficar até quando? Você tem que sair, tem que sair. Mas só que a gente tinha um compromisso, né? O doutor Alexandre sabe disso. A gente não... Nós não passamos pelo Vasco, nós fomos para o Vasco. Então a gente criou lá uma diretoria que a gente tinha uma participação, apesar de não ter recurso nenhum, a gente tinha uma participação enorme no esporte. A gente criou departamento por exemplo, de voleibol, que não tinha no Vasco desde 1940. A gente restabeleceu e em um ano nós proibimos de que fosse buscar atletas em qualquer outro clube. Os atletas do Vasco tinham que vir das comunidades de baixa renda do entorno ali, ou de outros lugares. Então nós conseguimos em um ano buscar 100 atletas novos, e desses 100 atletas que chegaram no Vasco, 4 serviram à seleção carioca. Aprenderam a jogar
voleibol no Vasco e um ano depois já estavam servindo a seleção carioca. Tudo sub-15, o mais antigo, nós chegamos até sub-18, né? Mas o que foi mais rico para nós lá foi a área de responsabilidade social. Nós criamos um departamento fabuloso que era... Recuperamos a escola que estava perdida. Isso ninguém fala na história do Vasco. Um dia eu vou chorar minhas pitangas lá e vou dizer, cada um aqui gosta de dizer que é dono da escola do Vasco, mas quando nós chegamos na escola do Vasco, estava parada, porque o Vasco devia muito... Explica o que é a escola do Vasco. A escola de ensino fundamental, até o ensino médio, que o Vasco tem lá dentro do Vasco até hoje, que foi atribuído ao Eurico Miranda, né, em 2004. O Eurico, o atleta do Vasco que vinha de fora, estudava em vários colégios ali em volta. E teve uma escola, se não me engano, Fernando de Brito, que resolveu fazer a escola dentro do Vasco. E aí virou Colégio Vasco da Gama, dentro do Vasco. Só que, diante dessas circunstâncias todas de precarização que o Vasco passou, o Vasco foi contraindo despesas, né, não só do colégio, mas da própria atividade do Vasco, e começou a ter título protestado, e o Vasco estava devendo 2 milhões e atribuiu essa dívida ao Colégio Vasco da Gama. Então a Secretaria de Educação impediu o Vasco de continuar por falta de idoneidade financeira. Foi exatamente quando nós chegamos. E aí nós fizemos um baita trabalho para mostrar para a Secretaria, um dossiê dessa altura, de que o Vasco não era só futebol, o Vasco tinha esse compromisso com esses atletas que vinham de fora, que a família delegou ao Vasco a complemento da educação, porque o Vasco inspirou essa confiança, e que eles poderiam acreditar no Vasco, né? Que um dia o Vasco ia pagar aquela dívida. E até que surgiu o patrocínio da Eletrobras. Aí deu uma motivação maior. Eu fui até a secretaria, eu não estou usando a primeira pessoa do singular por vaidade não, e nem quero usar o plural majestático, porque eu fui eu sozinho lá, enfrentei o conselho escolar, porque são 7 membros, e expliquei para eles, e todos eram 6 mulheres e um homem, que era torcedor do Fluminense. E esse homem, depois de eu falar e eu não convencer as mulheres, ele virou-se para mim e falou assim: é verdade que o senhor tem um patrocínio da Eletrobras? Eu falei, claro que sim, é verdade. Mas já está funcionando? Já está funcionando. O senhor tem como provar isso? Eu falei, aqui não. Mas o que o senhor precisa para provar? Eu precisava de uma manifestação da Eletrobras. Eu falei, se o senhor me der meia hora, eu vou trazer essa aí. Aí ele falou, tá bom, a gente vai sair para almoçar e o senhor tem esse tempo para ir lá buscar. Liguei para a Eletrobras, falei com um cidadão chamado José Riso, que era o nosso contato lá. Ele pegou o presidente da Eletrobras e assinou uma carta, e eu passei no cartório, reconheci a carta, aquele documento, tirei 20 cópias, cheguei lá e entreguei uma para cada um. Aí esse cidadão, as mulheres nem olharam, pegaram a carta, deixaram assim de lado. Aí esse cidadão chamou a atenção delas e falou, olha só, se o governo federal confia no Vasco e bota lá 24 milhões de patrocínio, por que o governo do estado não pode confiar? Não, vamos dar esse crédito para o Vasco. E aí, naquele dia em diante, saiu no Diário Oficial que os colégios Vasco da Gama poderia funcionar de novo. Ninguém fala isso, né? Até teve um gaiato lá que foi glosado por nós porque queria ter benefícios lá na diretoria, eu não deixei. Ele passou pela Secretaria de Educação, quando soube da história, foi lá, tirou uma cópia do Diário Oficial e entregou para o Roberto. Aí, ó, tá aí, o colégio já está funcionando, como se ele tivesse.
e eu estava chegando para um jogo lá na tribuna, tá o Roberto lá, pô, Raquel, já viu isso aqui? Ó? Foi ele que trouxe, foi ele que... Você é um vigarista, rapaz. Aí o cara, você é vigarista, você é um moleque. Você não merece dizer que é vascaíno. E isso me deixou muito chateado naquela época, né? Porque as coisas são assim, né? As pessoas, elas gostam de ter mérito, resultado em cima do outro. Mas isso foi já para a história. Mas o Colégio Vasco da Gama é isso. O Colégio Vasco da Gama, eu tenho uma revista que a gente publicou na época, em que nós estamos dando o diploma de formação do ensino médio para um jogador que ficou conhecido no mundo inteiro, que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho está lá de beca e recebendo o diploma da formatura dele lá na sede da Lagoa. E né? há rumores que ele ainda vai encerrar a carreira no Vasco. Tomara, que ele jogou muito pouco no time titular do Vasco. Ele foi vendido com 14 anos, saiu com 18, né? E não podia sair antes. Mas eu acho que eu fiquei faltando de falar alguma coisa, né? Que eu pensa aí que daqui a pouco você fala. Você também comentou comigo de um outro evento, daí eu queria que você descrevesse a tua sensação, foi dos Camisas Negras, né? Que foi há 6 meses atrás, não é isso? Isso. Porque essa garotada mais nova que torce pelo Vasco, às vezes não tem a noção completa, né? O tamanho exato, mas o Vasco valoriza sua história, né? Seu passado. Como é que foi esse evento aí de 6 meses atrás, que você também participou? Sim. Eu acho que não só como eu, meu irmão, meu primo representando a família do José Augusto Prestes, né? A gente tem um pequeno núcleo, que a gente até... É um grupo, né? Camisas Negras para Sempre. E aí Camisas Negras para Sempre. Para sempre. E aí são os familiares também dos jogadores, né? E a gente entrou nesse grupo por conta da resposta histórica, mas acredito que o grande protagonismo desse episódio, tanto da resposta histórica, de fato são os Camisas Negras, né? Uhum. Toda a luta pela presença, pela afirmação da qualidade técnica que foi tentada ser rebaixada, mas não conseguiram. Esse grupo do Vasco os historiadores têm essa preocupação de resgatar a memória também desses jogadores, né? Que estavam nesse episódio dos Camisas Negras. E nesse evento do dia 8 de agosto do ano passado, que foi o centenário. 8 de agosto é o dia da fundação do Vasco, não é isso? O evento 21. Foi 8 21. de 12. 21. Eu posso confirmar. Não, tudo bem. 21 de agosto é o dia que o Vasco foi criado, em 1898. O evento foi em agosto do ano passado, também que foi centenário dos Camisas Negras. Uhum. E os descendentes diretos dos jogadores foram homenageados. E eu entrei nesse núcleo junto também por conta da resposta histórica, mas sempre também relembrando e exaltando a história dos jogadores, que de fato foram os grandes protagonistas nessa história. Né? Eu me lembro de você falou outro dia. Eu estava nesse evento, eu não me lembro que evento foi, mas se não me engano foi na Lagoa, mas com o Nelson Sargento, já bem caidinho, velhinho mesmo, sendo ajudado ali, mas estava presente. Você citou algumas referências, cita outras que você se lembra assim, fora da Mangueira, se são vascaínos ilustres, para a gente também reverenciar essa nossa torcida. Tereza Cristina, sambista. Tereza Cristina, o Zé Lourosa, que é um vascaíno mais contemporâneo, mas esse é um grande vascaíno, o Paulinho da Viola. O Roberto Carlos. O Paulinho da Viola, ele inclusive é vizinho do Dr. Otávio Vaz, que é um grande cirurgião, né? E que eu tive a oportunidade de estar com ele porque ele fez uma cirurgia e ficamos amigos porque ele ia me ver depois da cirurgia para me acompanhar e a gente ficava horas falando sobre o Vasco. E ele falando, aí teve um dia que ele falou assim, eu estou indo para Nova York, que o Paulinho da Viola está fazendo um show no Carnegie Hall,
E ele me convidou, eu estou lá na primeira fila. Eu falei, porra, tu vai falar isso para mim? Eu estou aqui. Estava lá na São Vicente, lá. Eu falei, pô, como é que dá uma dessa? Aí ele foi ao show, aí eu fiquei 2 meses lá, né? E coincidiu da minha alta ser naquela final do Vasco com o Curitiba, lá no Paraná. E aí Copa do Brasil. 2012. E a minha mulher, ela tá para chegar aí, ela é um back central tipo Odivan, sabe? Ela marca fazendo falta, né? Porque tem back central tipo Luiz Pereira, que marcava sem fazer falta. Mauro Galvão. Também. Mauro Galvão, mas a Cláudia não. A Cláudia marca e faz falta, né? E ela ficava pegando no pé lá E eu falava com o doutor, vamos fazer uma conspiração aqui, assim, me dá alta 2 dias antes, que eu já marquei com... E o Nelson Rocha estava com o Roberto o tempo todo, né? E eu falava... Aí eu passava o telefone para o Roberto, que acabou morrendo do problema que eu tive, né? Que a minha cirurgia deu resultado, na dele não deu. E aí o Roberto falou, não, a tua passagem já está comprada e tal. E a gente falava sussurrando. Sem a Cláudia saber. Sem a Cláudia saber. Aí o doutor Otávio, né, já era cúmplice, né? Isso já é uma cumplicidade, né? Aí me deu alta 2 dias antes, para eu poder ir, né? Só que ela... Não vai, pô, e era no inverno, e lá em Curitiba faz um frio. É uma das cidades mais frias do Brasil, acho, no inverno. E aí, rapaz, foi emocionante, que quando acabou o jogo, o Roberto me ligou, cara. Eu estava em casa, né? Tá vendo o jogo pela televisão, ele ligou, pô, parabéns, somos campeões, não sei o que e tal. E foi uma das coisas. Bom, não dá pra gente fazer um programa que o protagonismo seja o Vasco da Gama, com o papel do Zé Augusto Prestes, mas não dá para a gente também fazer um programa sobre o Vasco sem falar no Roberto Dinamite, né? Que é uma grande, como jogador sobretudo, né? Uma grande referência para a gente, né? Minha infância e adolescência foi... Eu estava naquele jogo em 1974, quando ele fez o gol que gerou o nome Dinamite, né? Foi um jornalista do Jornal dos Esportes que deu aquele nome? Foi um jornalista do Jornal dos Esportes, mas esse jogo foi em 72. 72, isso, 72, tá certo. Mas eu estava lá. O Garoto Dinamite. Garoto Dinamite. Mas como é que vai ser o esquema amanhã lá em São Januário? Vai ser transmitido, porque a mídia não me parece que está atenta, né? Porque para a importância para o Brasil, né? Mas o problema não é da mídia, o problema é do Vasco. Sim, mas porque, de repente... ela está falando de um... Por acaso eu conheço aquelas pessoas todas, quase todas, do Camisas Negras, né? Que é um grupo como tem o Vira Vasco. Né? Nós somos do Vira Vasco e tem o Camisas Negras. Que são pessoas queridíssimas para nós, pô. Que também está do nosso grupo lá no Camangueiro, o doutor Jorge Veríssimo, que é um ortopedista, brigaram lá um pouco. O presidente do CADEG, o Marcelo, esqueci o nome dele agora, o sobrenome, que foi jogador de basquete do Vasco. São pessoas queridíssimas. Esse pessoal é que está fazendo esse movimento, não é a diretoria. Não é a diretoria do Vasco. Aliás, a diretoria está representada lá pelo Valmer, né? Que é um excelente profissional. Eu, de fato, não consigo explicar qual é a origem, né, de quem que são, de fato, os organizadores, mas acredito que esse dos Camisas Negras, de agosto do ano passado, foi uma coisa um pouco mais íntima ali na Sala dos Troféus. Então, já de 10 anos atrás, lá na sede da Lagoa, já foi um pouco mais formal, a gente sentado em cadeiras, então... Realmente, amanhã como é que vai ser? Vai ser uma surpresa. O que espera, de fato, mas eu fico muito feliz de fato a gente poder se reunir nesse centenário, que é importante ser falado. Inclusive eu vi uma entrevista ontem que o Luiz Antônio Simas cita a importância da resposta histórica. Eu divulguei. Então, assim, e o Simas é historiador, é professor, e ele diz que
falou com os alunos dele para que Esse se menino, ele não aprofundem é nesse vascaíno, né, o assunto. Né? Simas, Porque pode cair no vestibular esse ano, né? Por conta do centenário. Mas o Simas não é vascaíno. Ele falou que há possibilidades, né? Que falou que o vestibular gosta dessa coisa de centenários. Então, para os adolescentes ficarem alerta que é um possível tema. A gente tinha que explorar isso mais. Mas nosso programa aqui tem esse objetivo, né? Teve esse objetivo, a gente vai divulgar, vamos reeditar, vamos fazer podcast também, só áudio, um vídeo editado. Eu vou tentar colocar essas fotos todas, fotos do seu pai, vê se você me consegue uma foto do Prestes, do seu trisavô. O que você puder me mandar, assim, até segunda-feira, porque aí eu reedito o vídeo e vou colocando essas imagens, porque a gente tem que... Eu acho que você tem toda a razão, Monteiro. Eu só acho que tudo bem que o Vasco poderia estar fazendo muito mais do que está fazendo para divulgar esse momento, mas eu acho também que se fosse um outro clube, talvez o clube nem estivesse divulgando e a mídia ia lá, ia fuçar, ia tocar isso para frente. Eu me lembro quando o Pelé diz que ele o jornalista fez uma referência a ele como se ele não fosse Vasco. Mas peraí, eu acabei de dizer que eu sou Vasco. Você não entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, por exemplo, coisa que eu vi agora, uma história do Roberto Dinamite, em que o sujeito diz assim: Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o único que fez 5 gols num clássico. E mais gol de falta fez. Exatamente. E o valor que é dado ao Roberto, se você comparar com outros, não é o que ele merece, né? Não é o que a história dele como jogador merece. O Roberto foi o maior artilheiro do Brasil e o feito dele jamais será batido. Não, e agora a CBF, aí eu achei uma atitude corretíssima de valorizar o passado. O artilheiro do Campeonato Brasileiro agora vai receber o troféu Roberto Dinamite. A partir de agora, todo ano... Não, mas é por isso que eu acho o seguinte, se você não me fala... Eu tive essa semana conversando com um dos líderes do Camisas Negras sobre esse evento que vai ter lá no CADEG. Vou até te passar depois o convite para você também. Vai ser lá no CADEG, que já é reflexo. Aí eu quero sempre voltar lá, não é porque eu estou na presença da Ana Luísa, não. Mas eu acho que a gente tem que reverenciar essa história. A história do Vasco está apoiada nessa raiz. Zé Augusto Prestes. Eu fiz uma pergunta a vocês dois se ele tinha uma estátua no Vasco, né? Não tem. E eu acho que tem que ter, né? Eu acho que está em agora tempo, a gente né? tem um busto, né? Então, já é um busto, já é alguma coisa, mas... O do busto eu não sabia. Né? Mas o que eu acho que a gente tem que aproveitar desse limão é fazer essa limonada que a gente precisa fazer. O Vasco tem que começar a cobrar essas pessoas, porque é um absurdo que uma data histórica como essa influenciou tantos clubes, influenciou fora do Brasil, no mundo inteiro, né? Não tenha tido assim no calendário do clube, porque essa divisão, esse negócio de vender o clube, SAF para lá e diretoria para cá, e isso aqui, essa briga toda, isso acaba desviando a gente do... Então, eu acho que a gente tinha que ter uma administração um pouco mais fluida, um pouco mais voltada para essa história, porque o Vasco é isso, né? A gente nós não podemos nos comparar a outros clubes por quantidade de títulos, quantidade de recurso financeiro. A gente tem que ser modelo e ter um exemplo para a história do futebol, que é a história do Vasco. E eu acho que ultrapassa até o futebol, né? Eu acho que você dizer que negro não pode jogar, então eu não jogo, então eu não disputo, só disputo se todos forem iguais, que as palavras do seu trisavô foram essas, né? Isso não é só para futebol que serve, serve para qualquer coisa, né? Serve para o STF, serve para o Congresso Nacional, isso serve para tudo, né? Essa é uma guerra antiga. É uma guerra antiga. Nós temos quantos minutos, ô Geraldo? 2 minutos. Vocês é que vão encerrar. Eu me despeço já dos ouvintes, agradeço o Geraldo e vocês têm 1 minuto cada um para fechar o programa. Eu vou só agradecer
a tua lembrança e dizer da minha felicidade de conhecer a Ana Luísa. Espero que trineta do José Augusto Prestes. Esse nosso contato ele tenha assim, seja profícuo, Vasco e Mangueira, né? E deixar o meu minuto para ela, dar o teu espaço para ela. Imagina. Vai. Eu sou muito feliz de poder estar aqui representando o meu pai, a família, o Prestes. Gosto muito de falar que o Prestes, ele era um cara que estava à frente do tempo dele. Totalmente. Que ele tinha ideais que até para o contexto social dele, né? Até como um cara que era dono de fábrica, ele bateu de frente com toda aquela classe social a que ele pertencia e quebrou barreiras e foi pioneiro nessa afirmação, né, social e de não, né, antirracista. Então, pioneiro nesse movimento. E é isso para o futebol brasileiro e, quiçá, para o futebol mundial. Então, estou aqui muito feliz hoje de poder contar, de poder representar e também lembrar a memória do meu pai, José Luiz Macedo Soares. E muito grata também José Luiz Prestes de Macedo Soares, doutor Alexandre Milagres. Muito obrigada. Então, bom final de semana para todos. Muito legal. Do futebol és um traço de união Brasil-Portugal.